Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Daniel Brajon, eu sou terapeuta, eu trabalho na área de reprogramação e também com a mesa quebra-demanda. E esses estudos que a gente está fazendo é sobre autodefesa psíquica. Parece algo simples, mas ela precisa de muita informação, de muito conhecimento para você entender como funcionam essas energias negativas em volta de você. Nós vamos estudar a autodefesa psíquica e as sombras. Meu Deus, sombras, o que é sombra? É um espírito trevoso? Não, é a sua sombra. Muitas vezes, nosso pior problema não é o outro, somos nós mesmos. Nós vamos falar sobre alguns assuntos muito interessantes aqui, que muitas vezes não existe um espírito negativo aí destruindo a sua vida. Muitas vezes é você mesmo, com a sua sombra, destruindo a sua vida. Como assim? Eu? Não, eu quero só o melhor para mim. Sim, você quer o seu melhor. Mas quando você pega a sua sombra e você tenta escondê-la, o que acontece uma hora? Você perde as forças e você acaba surgindo isso de uma forma muito bruta, né? Então a gente vê muitas vezes aquelas pessoas que lutam contra um tipo de coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Bobo que teve nos Estados Unidos, era um prefeito, ele lutava contra a prostituição. Um tempo depois, ele foi pego numa casa de prostituição, isso surgiu à tona, então essa sombra dele surgiu. Ele tentando reprimindo as outras pessoas, ele acabou explodindo essa sombra. E que isso afeta a nossa vida na parte espiritual, na parte da proteção energética. Tudo. Por quê? Quando a gente tenta esconder algo dos outros, e principalmente da gente mesmo, esses seres negativos usam esse conhecimento contra nós mesmos. Ou seja, nós damos essa arma para o nosso inimigo. E às vezes somos nós mesmos que permitimos que essa energia negativa ataque a gente. Então vamos lá, eu sempre vou cortar essa aula mais ou menos ali em 10, 12, máximo 15 minutos, para não ficar uma muito comprida, mas para que você possa ter um entendimento aos pouquinhos. Então, as primeiras aulas, se você não assistiu, volta lá sobre introdução. Primeira parte que eu queria falar para vocês, eu fiz esse modelo mental aqui, e eu quero que vocês entendam, os pensamentos, eles são muito importantes. Por que esses pensamentos são muito importantes? Porque nós geramos uma energia eletromagnética, nós destinamos esse pensamento para uma pessoa e a gente pode tanto ser uma coisa boa como uma coisa negativa. Daniel, eu não entendi, então vou te explicar. Você não faz uma oração, você não pede para que aquela pessoa seja protegida, que aquela pessoa receba as bênçãos, né? Enfim, não importa qual a sua religião, mas você sempre faz uma oração em prol de você, em prol das pessoas. Quando você determina essa projeção, essa energia, ela atinge. Como também quando você está com raiva de uma pessoa e você determina um pensamento negativo, isso atinge essa pessoa da mesma forma. O que eu posso dizer? Quando a nossa sombra está para emergir, quando você é novo, você consegue segurar mais a onda, né? Fingir que não é com você. Mas conforme estiver passando o tempo, essa sombra ela explode e muitas vezes, em sinal, você pode se tornar uma pessoa muito raivosa, de brigar, gritar, culpar os outros, mas no fundo, a gente precisa policiar os nossos pensamentos. Como já dizia Jesus, orai e vigiai. O que é o orai? É você estar numa vibração energética mais positiva e vigiando seus pensamentos. É disso que nós estamos falando. E por que eu coloquei bem aqui os pensamentos na parte da sombra? Porque a nossa sombra, a gente tem medo dela, né? A gente tem medo de ser quem nós somos. E aí a gente acaba escondendo dos outros, e muitas vezes escondendo da gente mesmo, a gente não tem essa noção. Às vezes a gente acha que é uma pessoa, quando eu comecei no estudo, né, na espiritualidade, eu achava que eu era Chico Xavier, eu achava a Madre Teresa de Calcutá, já achava que eu era a última bolacha do pacote. E no fundo, a gente descobre que a gente está muito longe disso e não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para isso mesmo, para evoluir. Então, nossos pensamentos afetam a nossa sombra. A nossa sombra usa os nossos pensamentos para o lado positivo ou para o lado negativo. Desejo. Veja só, nós temos uma coisa chamada alter ego, umas pessoas chamam de seu self. O que significa isso? A gente tem dentro da gente desejos. É algo que a gente precisa estar muito atento, tá bom? Por quê? Às vezes tem desejos bons, a gente tem desejos que a gente considera ruim, mas o que é ruim e o que é bom, isso é muito relativo, a gente vai ver lá na frente, na hora que a gente chegar nesses outros tópicos, tá? Então, quando a gente tem um desejo, então realiza esse desejo, a nossa sombra entra em ação, para que a gente possa realizá-lo de uma forma ou de outra. Qual é o problema do desejo? É quando é algo que vai afetar o nosso próximo, quando é algo que vai ser benéfico para nós, mas em detrimento do outro sofrer. O que significa? Só é bom para mim, mas não é bom para o outro. Então, a gente precisa policiar muito bem os nossos desejos
E aí que está a parte, uma das chaves que eu acho importante de você controlar a sua sombra. Se você fez uma coisa, por exemplo, você saiu para uma festa, tomou todas, aí traiu a sua esposa ou você traiu o seu marido, e aí você culpa a bebida, culpa o demônio, culpa quem você quiser, que foi eles que induziram você a fazer aquilo. Será mesmo? Cá para nós, vamos olhar para nossa sombra com mais carinho, vamos dar uma iluminada nessa sombra. Será que aquela vontade de trair já não estava na gente, esse desejo de trair já não estava no nosso íntimo ali? Tenho certeza que você vai entender o que eu quero dizer e vai concordar. E aí entra a parte das atitudes. Por quê? Começa o pensamento, um desejo, né? Posso até trocar aqui o desejo antes do pensamento, né? Não estou conseguindo mudar, mas vocês entenderam. Primeiro vem o desejo, aí ele gera um pensamento e ele vai gerar uma atitude. O que é atitude? É a ação de você ir lá, beber e trair. E usar a desculpa da bebida. Olha como nossa sombra ela é muito forte, né? Olha como aquilo que a gente sente, vive e pensa, a gente, quando menos espera, a gente deixa essa sombrona sair. E eu vejo muita gente de igreja, né? Muita gente que se diz católico, muita gente que se diz espírita, tentando mostrar um lado bom que no fundo não existe. Por que eu falo que no fundo não existe? Porque nós somos a centelha divina, mas nós somos também munidos da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Tudo que nós escolhemos, o Criador sempre vai estar nos dando o melhor apoio. Mas mesmo as coisas ruins, sim, porque ele entende que para você aquilo é bom. Ele não vai interferir na sua escolha. O demônio, o capeta, o obsessor, eles não vão interferir nas suas escolhas. Eles simplesmente, esses seres negativos, vão pegar aquilo que está dentro de você, a sua sombra, aquilo que você não quer olhar, que você acha que você não tem, e eles vão ressaltar em você. E aí você vai até o ponto de começar a ter os pensamentos, né? O desejo começa a bater no seu coração, aí você gera os pensamentos e você vai gerar atitude até cometer isso daí. Por que eu estou explorando isso? Porque a sombra é muito fácil de ser utilizado pelos seres negativos, pelos seres trevosos. Quero falar isso para vocês agora sem esse slide para vocês entenderem. É muito fácil para os seres negativos usar a sua sombra, porque tudo aquilo que está no seu coração, no seu desejo, vai virar esse pensamento, que vai virar uma atitude, até o ponto de você achar que alguém fez isso por você e você culpar o outro e tirar toda a responsabilidade sua. Deus sempre nos ensina a ser autorresponsáveis. Mas Deus ensina isso? Claro que Ele ensina. Nas nossas atitudes, porque Ele permite que nós possamos fazer nossas escolhas. E dentro das nossas escolhas, acertar ou errar. Se acertar, a gente ganha os louros disso. Se a gente errar, a gente ganha as consequências disso. Então, por isso que a gente precisa olhar a nossa sombra. Para a gente começar a buscar essa autodefesa psíquica, a gente precisa olhar a nossa sombra. Isso é muito importante, olhar os nossos desejos, pensamentos e tomar cuidado com as nossas atitudes. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Vamos voltar aqui. Vamos falar agora sobre a força do pensamento, ok? Lembra, você deseja, você tem um sentimento, você vai criar mais o desejo. Quando você gera a vontade com o sentimento, vou dar um exemplo negativo que é muito mais fácil, tá bom? Por que é mais fácil? Porque a gente vive, é muito mais fácil a gente falar de algo que é negativo do que algo positivo. Vou te dar um exemplo de como o desejo e o sentimento pode ser poderoso na sua mente, tá? Como cria essa força do pensamento. Quando você, quem já passou por isso? Alguém veio, te fechou e você pensou assim, tomara que essa pessoa bata o carro. E aí, daqui a pouco a pessoa bate o carro. Por quê? Você desejou, colocou o seu sentimento de ódio, impulsionou esse pensamento, e esse pensamento foi lá, bateu, por algum motivo, estava conectado à sua vibração, à sua frequência, ela bateu o carro. E aí, meu Deus, eu não queria isso, será que fui eu, será que não foi? Olha, eu posso dizer que a chance de ter sido você é enorme. O que eu quero que vocês entendam e percebam, né? A sua sombra, esses sentimentos, esses pensamentos, eles cocriam a força do seu pensamento. Dá para se fazer para o lado positivo? É claro. Muitas pessoas que estão aí vivendo a abundância, eles colocam um sentimento positivo num desejo muito grande. O que impede você ou eu de ter aquilo que nós queremos? A nossa sombra. Vou te dar outro exemplo aqui para ficar claro para você. Aí eu quero ter um carro e não consigo, porque por mais que eu sinta, por mais que eu deseje, por mais que eu visualize, às vezes ele não acontece porque não tem um fator muito importante chamado por intento. O que é o por intento? É a intenção pura. Por exemplo, eu quero comprar um carro para mostrar para minha ex, para mostrar para o meu pai
que eu sou capaz, que eu consegui um carro e ele não. Muito difícil você vai ter o seu carro. Mas, se você conectar o desejo e o sentimento de viver a experiência de ter o carro, com certeza, em pouco tempo, o Criador vai te trazer ferramentas para que você possa realizar isso da melhor forma. Ou seja, quando você joga para o universo, aquilo que você está sentindo e é de coração e é puro, o universo tem que trazer para você. Como também, se você tiver um desejo, um sentimento negativo de ódio, o universo vai trazer para você. Como assim, Daniel? Vai trazer o negativo, vai trazer situações ruins, porque você está jogando para o universo alguma coisa que está vindo com muita intenção, com muito sentimento. Tanto positivo quanto negativo. Mas por que a gente não cria mais coisas positivas? Porque nós estamos imersos aos sentimentos negativos da nossa vida. É mais fácil numa família, num bairro, nos amigos que você convive, você está muito mais bombardeado com essa energia negativa do que a positiva. Então, olha que loucura como é que é a nossa mente. Não, eu vou terminar de explicar aqui, porque fica só de terça e quinta. Então, eu vou terminar aqui, vai ficar um pouquinho mais longo esse vídeo, mas você vai gostar. Aí, para a próxima semana, o pessoal vai ter aqui ação e reação. Mas vamos lá. Por que eu expliquei isso, a força do pensamento? Quando a pessoa vai fazer um trabalho espiritual, ela vai num centro negativo, pessoas que não são idôneas, porque tem muita gente idônea, tá? Tem muita gente honesta trabalhando com a espiritualidade, tem muita gente honesta trabalhando numa igreja, como também tem muita gente desonestas e desequilibradas, tanto na igreja quanto em centros espíritas, ok? Não coloque as religiões num bolo, achando que você é melhor que o outro, que você é um bandista e é melhor que o cristão é melhor que um bandista. Não existe isso. Não existe religião que vai tornar você uma melhor pessoa, mas sim as suas atitudes que vão tornar a sua religião melhor para o outro. Ficou claro para vocês? Quando eu falo isso, e vocês vão entender o que eu quero dizer, quando você vai num centro negativo, onde aquele médium usa a capacidade mental dele, aquele ódio que ele já tem no coração, mais o seu ódio, e potencializa naqueles elementos, você cria um que a gente chama de trabalho espiritual. Isso atinge e tem um endereço energético. E muitas vezes o endereço energético é uma pessoa que tem o seu nome, uma roupa, alguma coisa do gênero. Afeta a pessoa? Sim, afeta. Porque se ela estiver na frequência baixa, o campo dela vai estar propício, né? Na mesma frequência, e você vai entender isso lá na próxima aula, você está no mesmo campo de vibração. Então sim, afeta. Mas eu vou para a igreja, sim, você pode sair da igreja, xingar o seu irmão, alguém tomar uma fechada, você mandar ele para aquele lugar, você baixou o seu padrão, pronto. O negócio atingiu você. Não é porque você é para a igreja, não, eu vou proteger esses meus aqui, e esses aqui eu vou deixar se lascar. Livre-arbítrio, queridão. Livre-arbítrio. Suas escolhas, tudo aquilo que é plantado é colhido. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Presta bem atenção nessa frase. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, entenda que para você gerar uma demanda espiritual, e você vai num lugar negativo, como já disse, tem muito lugar positivo, a pessoa, com o seu conhecimento, o seu magnetismo, mais o ódio da pessoa, gera uma demanda energética, que se chama trabalho espiritual, que vai atingir o seu objetivo, a pessoa que eles querem potencializar. E por que aqui eu coloquei trabalho espiritual? Porque vai utilizar seres espirituais, isso nos dois sentidos, e o trabalho mental. Qual é a diferença de um e de outro? Um trabalho espiritual para o trabalho mental. O trabalho espiritual, além de você usar esses espíritos, né, contra você, e aí você fala assim, poxa, é só num centro que vai ter isso? Não, na igreja também. Na igreja também tem espírito, você acreditando ou não, tem espírito. Então, se todo mundo fizer uma novena para aquela pessoa não conseguir ter aquilo porque ele não é da igreja, você está fazendo um trabalho espiritual. Você está mandando essa energia. E quando é um trabalho mental? Vou te dar um exemplo simples. Você está na sua casa, separou da pessoa, você pega a roupa dessa pessoa com ódio, você quer que a pessoa morra, joga no chão, pisa naquela roupa, deseja tudo de ruim para ela. Pronto, você acabou de fazer um trabalho mental. Isso é considerado um trabalho que vai atuar. Se tiver espíritos negativos no seu campo, nossa, aí você deu tudo que eles queriam para que você tivesse aí nessa rede negativa para atingir o seu objetivo. E você vai atingir. Então você não precisa estar indo num lugar fazendo. Depende do seu ódio, depende do seu coração, depende da sua sombra. Vocês percebem como a sombra ela é muito importante? Vocês compreenderem, iluminar a sua sombra. Então, como a gente vai caracterizar essa sombra? Vamos lá. São os desejos que geram pensamentos, que geram atitude. E dentro desse momento aqui, você vai gerar a força do pensamento. Desejo mais sentimento. Poderia até colocar aqui, ó, mais atitude. E o que gera isso?
um trabalho espiritual contra os seres, ou a sua mente só produzindo algo negativo para magoar e machucar, enfim. Às vezes inconsciente, você nem faz ideia, mas sim, você afeta. E aí você vai estar conectado a essa egrégora negativa. Chegamos a esse finalzinho dessa primeira parte. Não sei que dia que vai estar sendo postado, mas se é de terça, então vai ser na quinta. Se é na quinta, vai ser na próxima terça. Aguarde que eu vou falar um pouco mais sobre esse outro tema aqui, que é muito legal. Porque aqui vai ter muito conteúdo, tá bom? Ação e reação, vibração do coração e consequências. Lembre-se, esse conteúdo está sendo de relevância para você, um conteúdo gratuito. Fica à vontade para você indicar para outros amigos, trazer mais pessoas para que possa abrir essa mente e a gente criar uma rede de pessoas do bem para entender como funcionam essas energias negativas. Então, curte, compartilha, comenta também o que você achou. Eu vou gostar muito de ler e responder para você. Até a próxima.